Apodrecimento cerebral é mais do que um livro, é uma convocação, é um chamado a despertamento, sabe? É um livro curto que fala sobre as principais distrações do nosso século. Um estudo que eu li recentemente falou que a nossa geração vai ser a primeira a levar para a cova memórias que não são delas, porque a maior parte do nosso tempo acordado é vivendo a vida das outras pessoas e não a nossa. Então, como um ato de rebeldia contra isso, eu decidi escrever sobre como sermos mordomos fiéis do tempo que nos é dado, porque a gente tem essa mania de falar, ai, temos tanto pouco tempo, parece que 24 horas não é suficiente. É o suficiente. E nós precisamos aprender a remir e ser mordomos fiéis. Só que tem muitas distrações, né? Muitos são os pratos, banquetes de distrações que nos são dados. Então esse livro discorre as principais distrações da nossa era, então. Álcool, drogas químicas, pornografia, dopamina artificial, dopamina barata. Então todas essas coisas que têm roubado e minado a nossa capacidade maravilhosa de sermos a geração mais criativa, a geração que mais cria, produz e deixa um legado para o futuro. Esse livro explica cada uma dessas distrações com minhas experiências pessoais com algumas delas. Ele é regado com ciência porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Para os leitores curiosos, eles vão gostar de cada fato científico que tem. Apesar do livro ser curto, ele é muito intenso. E depois de discorrer cada uma dessas distrações, o livro finaliza com conselhos práticos de como você ser um mordomo fiel e uma pessoa que vai se rebelar contra essa sina de sermos uma geração degradada e fadada ao fracasso, fadada à distração. Uma vez eu ouvi que se o inimigo não te destruir, ele vai te distrair. E isso é a mesma coisa. Eu hesitei muito em publicar isso porque eu sou muito nova, né? O que eu tenho a dizer? Tem tanta gente mais eloquente, mais preparada, com mais estudo e até mais experiência nesse assunto para falar. Por isso que eu me calei por tantos anos, dos 18 aos 23, mas finalmente eu decidi me posicionar e ser fiel. E muita gente pode achar que esse é um livro para jovem e adolescente. E assim, sim, o seu filho de 14 anos sabe de tudo que eu estou falando aqui. Só que eu quero que você saiba que ele está muito transparente, explícito. Eu falo com muita graça, mas com muita verdade nua e crua. Então, antes de você entregar esse presente para o seu filho de 14 anos, que é muito importante para ele, eu quero que você leia. Pai, professor de ensino médio, líder de jovem, líder de adolescente da igreja, psicólogos, terapeutas, com certeza, porque é também um alerta para os pais. Muitas das dificuldades e problemas que me encarceraram nesse ciclo de pornografia e de acessar coisas que minaram, que degradaram a minha mente, por exemplo, são frutos de eu sempre ter o celular disponível. Eu não estou falando pra você arrancar o celular dos seus filhos de 14 anos, mas eu dormia com o celular debaixo do meu travesseiro. E por isso eu, novinha, e talvez você com 53 anos, tem dado tanto espaço para a tentação, porque a tentação está a um braço de distância. E se a gente começar a criar limites, cara, a gente tem que criar limites. Deus pôs limite em si mesmo. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir. Então tá na nossa vez de também impor limites sobre nós mesmos. E se seus filhos têm celular, de repente cria uma estratégia de galera, boa noite, vão dormir, deixem seu celular carregando na sala. Ou deixem seu celular carregando aqui no quarto. Ah, mas eles têm escola e têm que acordar de manhã. Deixa então no banheiro. E aí o celular vai despertar, o alarme vai tocar, eles vão ter que levantar, ir lá desligar e começar o seu dia. É até melhor que aí não tem aquela coisa de toda hora ficar procrastinando para levantar da cama. Então são estratégias, muitas estratégias para pais e um capítulo inteiro escrito só para quem é acima de 40 anos. A ideia do livro surgiu em 2020. Eu tinha 18 anos e eu estava saindo de um processo de vencer pecado. Como aquilo era muito recente e era uma mensagem viva no meu coração, eu comecei a escrever. Eu escrevi o primeiro capítulo inteiro aos 18 anos. O título, eu coloquei prefácio Brunão Morada, como se fosse um sonho, assim, antes de convidar, antes de ninguém saber. Eu comecei a escrever, escrevi o primeiro capítulo e fechei o computador. Nunca mais toquei. Eu procrastinei tanto que eu esqueci da existência desse livro. Até que este ano, em 2025, nas minhas férias de verão, que eu tenho 3 meses livres da faculdade, são 3 meses de férias, nessas férias de verão, eu achei esse documento. Eu achei esse documento esquecido. E eu olhei para aquilo e falei, faz tanto tempo, eu já venci esse assunto, isso já é passado, eu não preciso mais tocar. Eu tive até medo, eu não quero tocar nesse assunto porque eu não quero ressuscitar
alguns fantasmas dentro de mim. Mas o Senhor falou: Rafaela, não. Diga não à sua covardia, porque agora que você venceu, alimenta as minhas ovelhas. Vai ajudar os outros que ainda não venceram. Então eu escrevi, e aí depois que ele estava pronto, eu dei na mão da editora Bará. E eles fizeram a revisão teológica, fizeram a revisão ortográfica e publicaram aí. Tá aí pro mundo ler. E eu fiz questão de que não fosse uma leitura com linguagem crentez, para que alcançasse a maioria das pessoas. Inclusive o lançamento foi assim, né? O lançamento não foi dentro da igreja. Nós temos uma igreja linda, viva, grande, estruturada, mas a gente falou: não, vamos para fora. E nós fizemos um evento na cidade, no shopping, numa livraria, para que viessem os psicólogos que abordam tantos assuntos como esse da mente. Vieram pessoas católicas, espíritas, umbandistas, de todo tipo. E isso é muito bom.